Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano e esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Eu quero convidar você, meu querido amigo, minha querida amiga, a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. E agora vamos falar sobre o caso da juíza aí que impediu uma menina de 11 anos de ter a gravidez interrompida após sofrer abuso lá no Paraná. Vamos estar lendo aqui toda a repercussão dessa situação, pessoal. Menina impedida por juíza de fazer o interrompimento da gravidez, deixa abrigo e a defesa diz que pedirá o procedimento. Já não era sem tempo, né, pessoal? A Justiça determinou, na manhã desta terça-feira, dia 21, foi ontem, né, pessoal, que a menina de 11 anos, mantida em um abrigo, para que evitar que fizesse a interrupção da gravidez, volte a morar com a sua mãe, né? Isso que é o certo, a justiça está aí, né, para ser feita, né, pessoal? Vamos lá. A defesa da menina de 11 anos, impedida de fazer a interrupção da gravidez após ser abusada, afirmou nesta terça-feira, ontem, né, pessoal, dia 21, que entrou com habeas corpus no Tribunal de Justiça de Santa Catarina para realizar o procedimento de interrupção da gravidez. A advogada Daniela Félix, que representa a família, disse ainda que a criança deixou o abrigo no início da noite desta terça-feira. Graças a Deus, né, pessoal? O procedimento decorrente do abuso que ela sofreu ou quando representa risco de vida, né, pessoal, para a gestante, ele é previsto no Código Penal, como estivemos comentando no vídeo de ontem, né? Em caso de abuso, em caso quando representa risco de vida para a mãe ou o feto, ele não possui cérebro, né? É chamado de anencéfalo, né, pessoal? Esses casos estão previstos em lei para que o procedimento de interrupção da gravidez ocorra, né, dentro dos trâmites legais. Está previsto lá e não depende da autorização judicial. A legislação também não traz prazo gestacional para o procedimento. No entanto, o pedido foi feito como uma espécie de garantia, segundo a advogada, que leva em conta a repercussão e as peculiaridades do caso. Apesar de ser um direito, a gente quer cumprir todos os requisitos, comentou. Desde a decisão da juíza Joana Ribeiro Zimmer, a criança estava sendo mantida em um abrigo de Santa Catarina, para evitar que fizesse o procedimento aí de interrupção da gravidez. Só nesta terça-feira que a menina foi liberada, como já comentamos aqui, foi liberada, já está de volta ao convívio familiar. Vítima de abuso no começo do ano, a criança foi levada a uma unidade de saúde de Florianópolis 2 dias após ter descoberta a gestação. No entanto, como estava com 22 semanas, o hospital universitário negou-se a realizar o procedimento. Na instituição, é permitido a interrupção da gravidez até 20 semanas. Só é lá, né, pessoal? Depois que o caso foi parar na Justiça, a decisão e trechos de uma audiência sobre o caso foram revelados em uma reportagem dos sites do portal Catarinas e do Intercept. O material foi publicado na segunda-feira, dia 20, pessoal. Defensoras públicas se manifestam. Em nota, divulgada nesta terça-feira, a coletiva de mulheres defensoras públicas do Brasil defendeu que o hospital deveria ter assegurado o atendimento integral e o acesso à interrupção da gravidez legal da criança. Pois é, porque eu falei ontem aqui, eles têm responsabilidade por isso que está acontecendo com essa criança. Estamos falando da juíza, da atitude absurda dela, da atitude lamentável, dessa sentença ridícula, mas o hospital tem responsabilidade nessa história também. Não é só a juíza não, tá? O hospital tinha que ter assegurado esse direito da criança. Então, vamos lá. Bem como todos os demais cuidados em saúde indispensáveis para a proteção como prioridade absoluta, prevista na Constituição, prevista no ECA, enfim, pessoal. Todos os direitos da criança deveriam ter sido assegurados e não foram. O grupo citou a Lei nº 12.845/2013, que obriga que hospitais ofereçam às vítimas de violência sexual, atendimento emergencial, integral e multidisciplinar. Vale dizer que o pretexto utilizado pelo Serviço de Saúde para negar o cumprimento imediato do direito à interrupção da gravidez, a idade gestacional, não encontra abrigo na legislação presente. Não está prevista aí, pessoal, o prazo para que possa ocorrer
aí o impedimento, aí, a interrupção da gravidez após o abuso sexual, tá? Vamos ler lá, a posição do hospital. Está tentando tirar o deles fora, notinha na imprensa, como eu falei antes, não adianta não. Vocês têm responsabilidade também, tá? Vamos lá. A reportagem procurou o Hospital Universitário Professor Polidoro Hernani, de São Tiago. Em nota, a unidade disse que não divulga informações sobre procedimentos, já lemos sobre isso aqui ontem, não divulgam informações sobre procedimentos relacionados ao prontuário de pacientes e nem sobre casos que correm em segredo de justiça, mas tem que assumir suas responsabilidades, tá bom? A gente entende que não se divulga informações sobre pacientes, nem sobre casos que estão em segredo de justiça, que é esse, né? Porque se trata de uma menor, mas os senhores têm que assumir suas responsabilidades, tá bom, hospital? Não adianta vir com essa conversa fiada e tentar burlar, não jogar no porque a gente não divulga, porque está em segredo de justiça, mas os senhores precisam assumir suas responsabilidades, tá bom? Os senhores erraram e têm que assumir suas responsabilidades. O hospital é referência, imagina, hein, pessoal, em Florianópolis, para a interrupção legal de gestação desde 2005 e informou que segue as portarias e normas técnicas definidas pelo Ministério da Saúde em relação ao procedimento. Só nesse caso que dá para perceber que não é bem assim, né? Quando ocorre de ultrapassar o limite da idade gestacional, que não está previsto em lei, né, pelo protocolo para conduzir o procedimento, orientamos a família a recorrer judicialmente para assegurar esse direito. Realizamos inúmeros encaminhamentos ao Poder Judiciário, que normalmente defere o pedido com agilidade, compreendendo a complexidade e a urgência da situação. Ou seja, está querendo jogar para cima da Justiça, que errou também, claro, mas eles querem dizer que a culpa é apenas do Judiciário, que eles encaminham e os pedidos são todos deferidos, ou seja, são aceitos, né? E a culpa é só da Justiça, o hospital não tem responsabilidade nenhuma. Ok. No entanto, há situações pontuais cuja conduta do Poder Judiciário não corresponde à expectativa da equipe assistencial do hospital em atender às demandas de saúde na sua integralidade. Ok, galera. Vamos continuar lendo aqui. A interrupção da gravidez não deixa de ser legal após 20 semanas. Vou ler aqui para que o hospital, né, explicar para o hospital e para a juíza que parece não ter essa informação, né, que não deixa de ser legal após 20 semanas de gravidez. Vamos lá entender o que diz a lei. Não é, senhora juíza? Que, na verdade, não aprendeu nada na escola de direito, quiçá na escola da vida, né, doutora Joana? Vamos lá. O procedimento ele é autorizado pela legislação brasileira em 3 situações específicas, como já explicamos aqui, né, meus amigos, incluindo aí o abuso, que é o caso dessa criança de 11 anos. Não há um consenso sobre o tempo máximo para a realização aí da interrupção da gravidez em caso de abuso. A interrupção da gravidez, termo utilizado pela medicina, é um procedimento de interrupção, não é esse nome que eu utilizei primeiro, tem outro nome, mas como o YouTube aqui ele é cheio de problemas, a gente não pode utilizar um monte de nomes, né, pessoal? Eles vão tirando totalmente o nosso alcance e é importante, né, que a informação chegue aí ao máximo de pessoas possíveis, né? Então, temos que estar falando assim, né? Esse processo aí, pessoal, é um procedimento de interrupção da gestação autorizado pela legislação brasileira e que deve ser oferecido gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Especialistas ouvidos aí pelo site que eu estou lendo aqui para vocês, pessoal, afirmam que, segundo a lei, o procedimento não exige autorização judicial e ocorre apenas em casos em que a gravidez é decorrente de abuso, quando há risco de vidas para a gestante ou quando há um diagnóstico de anencefalia do feto, ou seja, o feto não tem cérebro. Esses 3 casos são previstos em lei e não havia necessidade de pedir autorização judicial. Mas vamos que vamos. No entanto, mulheres que se encaixam nessas condições enfrentam muitas dificuldades para interromper a gestação em hospitais. O caso mais recente aí é da criança de 11 anos que, grávida após ser vítima de abuso, teve o procedimento negado em um hospital de Florianópolis. Ela estava com 22 semanas e 2 dias de gestação, naquela unidade que diz que o procedimento é realizado quando a gravidez está em até 20 semanas, que está totalmente aí fora da realidade, né? Existe um tempo máximo para realizar esse procedimento, pessoal? Não há um consenso nacional sobre a realização de interrupção de gestação após 22 semanas. A Defensoria Pública Estadual de São Paulo, por exemplo, afirma em uma cartilha que, no caso de violência sexual, o procedimento aí, ele é permitido até a 20ª semana de gestação ou até a 22ª semana, desde que o feto tenha menos de 500 gramas.
Para o procedimento justificado por risco de vida à gestante e anencefalia, não há idade gestacional máxima para a realização do procedimento. Isso lá em São Paulo, tá, pessoal? No entanto, a norma técnica do Ministério de Saúde, que regulamenta a prática no país, fala que a interrupção da gestão é possível até 22 semanas de gestação, que é o caso aí, né? O advogado Rodrigo Fernandes Pereira destaca que o protocolo tem caráter de recomendação e não deve se sobrepor à lei. É um conjunto de orientações e informações importantes para melhor qualidade no atendimento das mulheres gestantes, inclusive as vítimas de abuso. Porém, o Código Penal não estabelece um prazo gestacional para a realização do aborto voluntário, que é chamado, né? O pessoal destaca aí o Rodrigo, né? Então, quer dizer, na lei não existe, isso é apenas uma orientação que é dada aí pelas autoridades, mas não tem na lei uma idade gestacional específica para que possa ocorrer a interrupção da gravidez em casos como esse, né? Pereira lembra que de ser vítima de abuso é dever do médico, observadas as condições de preservação da saúde da pessoa grávida, realizar aí o procedimento. Diz quando uma pessoa gestante é menor de idade, no entanto, é necessário o consentimento de um representante legal. No caso, a mãe, que deixou muito claro que estava consentindo aí com essa decisão da criança, que não quer levar isso aí adiante. Não é preciso autorização judicial. É isso que não conseguimos entender, não conseguimos aceitar. Por que o hospital obrigou a pedir autorização judicial? Caso que não é verdade, não é necessário ser pedido autorização judicial para interromper uma gravidez em caso de abuso, como dessa criança de 11 anos. Segundo Anite Viauras, advogada e defensora pública de Santa Catarina, as hipóteses de caso em que há violência ou quando há risco de vida para gestante estão ligadas na legislação brasileira desde 1940. Foi criado o Código Penal, né, pessoal, em 1940. Então, desde 1940, mas o pessoal até hoje ainda não sabe, né? Enfim, no terceiro caso, quando há um diagnóstico de anencefalia, o feto, né, ele não tem cérebro, o aborto ele é permitido desde 2012, segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, é uma coisa mais recente em caso de anencefalia, desde 2012. Mas ele está já previsto, né, pessoal? Os dois primeiros casos, abuso sexual e risco de vida para a mãe desde 1940, quando foi criado o Código Penal, e a anencefalia, quando o feto não tem cérebro, desde 2012. Então, não é coisa assim tão nova que ninguém saiba, né? Mas, enfim, nessas hipóteses não há necessidade de autorização judicial. É o que se entende falando especificamente de violência sexual, como é o caso aí da menina. Se ela vai até um serviço de saúde e relata que foi vítima de violência sexual, que foi aí abusada, ela tem o direito ao atendimento, afirmou aí. Vítimas se sentem culpadas. A advogada explica que muitas mulheres que sofreram violência só ficam sabendo da gravidez quando a gestação está em estágio avançado, passando das 22 semanas de gestação previstas pelo regulamento. A gente sabe que depois do abuso, muitas mulheres sequer procuram ajuda, preferem silenciar, porque têm vergonha, se sentem culpadas, têm medo. Querem simplesmente apagar aquilo da cabeça, querem tomar um banho e apagar aquela página completamente, né? Disse aí a advogada. A gravidez decorrente, né, de abuso, ela engloba todos os casos de violência sexual, ou seja, qualquer situação em que um ato sexual não foi consentido, mesmo que não ocorra agressão. Isso inclui, por exemplo, relações sexuais nas quais o parceiro retira o preservativo sem a concordância da mulher. Isso aí também é considerado estupro, tá? Não pode falar esse nome, abuso, mas vamos que vamos. Já falei, né, pessoal? Vamos lá. Por conta desse protocolo do Ministério da Saúde, que fala que esse procedimento de interrupção da gravidez seria possível até 22 semanas em caso de abuso. Existe uma série de entendimentos de que depois haveria algum tipo de inviabilidade extrauterina, mas isso é objeto de controvérsia, porque não tem esse limite na lei, informa aí. O que é preciso para fazer a interrupção da gravidez de forma legal? Para os casos de gravidez decorrente de violência, não é preciso apresentar boletim de ocorrência ou algum exame que teste o crime, né, de abuso, como laudo do Instituto Médico Legal para o atendimento. Basta o relato da vítima e equipe médica.
Todos os documentos necessários são preenchidos no próprio hospital. Neles, a mulher opta oficialmente pela interrupção da gravidez e se responsabiliza pelos fatos narrados à equipe médica. Já para os casos de gravidez de risco e anencefalia, é necessário o laudo médico que comprove a situação. Além disso, um exame de ultrassonografia com o diagnóstico de anencefalia também pode ser exigido para aí o procedimento de interrupção da gravidez. É a causa aí da malformação do feto, né, pessoal? Então, esses são os casos aí que são previstos na lei que a gravidez pode ser interrompida de forma legal aqui no Brasil. Para quem recorrer quando o direito é negado? A defensora Flávia Nascimento orienta as mulheres que tiveram o direito negado a buscar a defensoria pública, seja ela estadual ou federal. Segundo ela, em geral, não é necessário acionar a justiça para garantir que a mulher vítima de abuso seja atendida para fazer o procedimento legal. Na maioria das vezes, a gente oficia a unidade de saúde informando sobre o direito, que não há previsão na lei exigindo o boletim de ocorrência. Comenta que, na verdade, é registro de ocorrência chamado hoje, né? Mas o pessoal ainda fala muito boletim de ocorrência, né? Muito bem, pessoal. Nós vamos encerrar aqui esse vídeo lendo, né, uma reportagem aqui, porque uma frase que é muito interessante, né? Criança não é mãe. É muito importante nós falarmos sobre isso, né? Criança não é mãe. Quantas meninas grávidas ainda precisamos conhecer? Vamos ler aqui a reportagem. O que você me diria se eu lhe contasse que pedi para minha sobrinha de 11 anos cuidar do meu filho recém-nascido de 1 mês, quando eu fico fora por um período? Você acreditaria que ela tem capacidade de cuidar e de definir tudo que um filho precisa? Você acha seguro deixar medicamentos para ela dar para o meu bebê? Só por um pouquinho de tempo? Foram palavras que foram ditas pela juíza, né? Você aguenta ficar só mais um pouquinho de tempo grávida? Já escolheu o nome do bebê como presente de aniversário? Você acredita que o pai da criança vai aceitar que seja dada a criança em adoção? Foram perguntas feitas por uma criança de 11 anos. A juíza tratando do caso como se fosse um relacionamento normal entre duas pessoas. De forma absurda. Então, no texto aqui, eu vou ler, essa pessoa que escreveu esse texto aqui foi assim perfeita. Perguntar para essa juíza. Para ver, vamos desenhar para ver se ela entende, né? Vou desenhar? Preciso desenhar para você? Acho que não, né? Vamos lá. Bem, é isso que estamos fazendo para pedir a uma criança a aguardar um pouco mais até ela ter condições de dar à luz a uma criança que ela nem compreendeu o que está gerando. Talvez todo esse relato e essas perguntas que fiz pareçam sem sentido. Não, minha senhora, faz todo sentido, fazem todo sentido as suas perguntas. Mas o que gostaria de falar é sobre mais uma criança abusada que engravidou ainda quando tinha 10 anos. E mais uma vez, a justiça, que não deveria fazer parte da decisão, foi acionada e negou a possibilidade de interrupção da gestação. Em um país como o Brasil, em que muitas pessoas são religiosas e frequentemente associam a interrupção da gravidez a questões religiosas, eu mesma confesso que não faria a interrupção de uma gravidez, mas minhas escolhas dizem respeito à minha fé, à minha escolha, a escolha do outro, a escolha do outro. E quando o outro não teve escolha, cabe ao sistema, que já tem leis específicas sobre esse fato, dar acesso adequado não às convicções pessoais de um único indivíduo, assim a decisão de que não tiver amparo legal. Como ginecologista, vi pessoas sofrerem violência sexual e engravidarem. Vi a dor e algumas que se submeteram a procedimentos clandestinos, colocando a própria vida em risco por medo. É exatamente por isso que essa questão de interromper a gravidez, esse assunto, ele tem que ser levantado, tem que ser discutido nesse país. Porque muitas mulheres recorrem aí à interrupção da gravidez de forma ilegal, de forma clandestina, colocando aí as suas vidas em risco, né, pessoal? A violência sexual pode gerar um trauma psicológico complexo e quando desse trauma surge uma gestação, uma nova cena de terror pode recomeçar e vincular o filho, que não tem culpa pelo ocorrido, tanto quanto a mãe violentada. Mas por que não seguir com essa gestação?
esse bebê é 50% da vítima? Será possível amar uma criança fruto de uma violência sexual? Por que não seguir 10 meses e entregar o bebê para adoção? No final, a pessoa pode até desistir da adoção. Afinal de contas, todas as mães amam seus filhos. No Brasil, a interrupção de uma gestação é considerada legal em 3 situações: se a gestação representar um risco de vida para a gestante, se a gravidez tiver ocorrido após violência sexual e nos fetos com anencefalia. Nestes casos, o aborto está previsto na lei e não necessita de nenhum tipo de pedido judicial ou registro de ocorrência. Diante das situações de aborto liberados pela lei, a mulher pode procurar um serviço de saúde público para que todo o procedimento seja realizado por uma equipe com profissionais de diversas áreas, como médicos, enfermeiros, psicólogos e assistentes sociais. Esse atendimento não deve hostilizar a mulher, trazer julgamentos ou questionar suas escolhas. As exigências para o procedimento dependem da situação a que ela se refere. No caso, de risco de vida da gestante em qualquer momento da gravidez, pode ser realizado necessitando do laudo de 2 médicos. Em situações de violência sexual, não há prazo para realizar a interrupção da gravidez. Por último, os casos de anencefalia, que não se estabelece uma idade gestacional, e o laudo de 2 médicos é o documento solicitado para verificar o caso da anencefalia do feto. Quantas meninas de 10 anos grávidas ainda precisaremos conhecer para que casos como esse deixem de penalizar as vítimas? Pois é, pessoal, é exatamente isso aí. É tudo a questão de uma escolha. Quando uma mulher sofre uma violência sexual, ela pode escolher se ela segue ou não com a gestação. Mas não é este o caso. Não existe escolha. Ela é uma criança. A criança não é mãe. A criança não tem condições de cuidar de uma outra criança, de levar uma gestação. Ela nem está compreendendo bem o que está acontecendo com o corpo dela. Foram as perguntas feitas por essa pessoa que escreveu esse texto. E se você pedisse para uma criança de 11 anos cuidar do seu bebê, você faria isso? Você confiaria que essa criança cuidaria bem do seu bebê? Deixaria remédios para ela aplicar na sua criança? Então, pessoal, essas reportagens que nós lemos aqui é mais parte aí da nossa revolta, da nossa tristeza, além de ter sofrido abuso, sofrido violência, essa criança ainda foi mantida em uma instituição a fim de ser impedido a interrupção de uma gravidez fruto de um abuso, ainda ser questionada se ela acha que o pai chamar um criminoso de pai. Pois é, pessoal, o que vocês pensam a respeito desse assunto? Deixe seu comentário aqui no canal Justiça em Foco Notícias, pois é muito importante para nós. Não deixe de deixar o seu joinha aí, pessoal? E siga-nos nas redes sociais e fique conosco, porque aqui vocês sabem, será sempre uma questão de justiça. Obrigada.